Queridos, vamos dar sequência então às nossas exposições aqui em memória da Reforma Protestante, que ocorreu em um mês de outubro, e nós temos visto aquilo que são as colunas sustentadoras da Reforma, as principais doutrinas que foram extraídas do movimento reformador. Então hoje nós estamos na quarta sola, sola fide. Quando Martinho Lutero, irmãos, ele pregou lá suas 95 teses na porta da igreja, lá no castelo de Wittenberg, lá em 1517, é óbvio que demorou um pouco mais de tempo para que as consequências daquelas ideias iniciais de Lutero se desenrolassem, se desenvolvessem com o passar do tempo. Nós podemos dizer que o fruto do trabalho daquele reformador, ele foi só o estopim inicial de um grande movimento, que resultou em vários tratados, em várias confissões de fé luteranas, reformadas, e esses documentos, que são muito mais amplos do que apenas as 95 teses de Martinho Lutero, eles foram elaborados algum tempo depois. E é nesses documentos históricos que nasceu esta grande reforma que atingiu como uma bomba a igreja daquela época. E nesses documentos, nesses tratados teológicos, foram afirmados claramente que os pecadores, eles são declarados justos aos olhos de Deus, não com base nas suas próprias obras, mas somente pela fé. Uma fé que deveria ser colocada somente em Cristo e pela graça de Deus somente. Aí você tem o desenrolar do sola fide, solus Christus, sola gratia. A Igreja Católica Romana, diante deste grande movimento, ela foi obrigada a dar uma resposta a isso. E a resposta aconteceu em um famoso concílio, chamado Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563. E durante este concílio foi realizada uma série de pronunciamentos sobre, especificamente, a doutrina da justificação. E um documento em especial foi elaborado no dia 13 de janeiro de 1547. E dentre muitos dos pontos que a Igreja Romana destaca sobre a justificação nesse documento, os principais foram, primeiro, que os pecadores eles são justificados pelo seu batismo. Segundo, que a justificação é pela fé em Cristo, mas também pelas boas obras que a pessoa faz. Terceiro, que os pecadores não são justificados unicamente pela imputação da justiça de Cristo em nós. E quarto, que uma pessoa pode perder a sua posição como justo diante de Deus. Todos esses pontos se fundem em uma declaração contundente da igreja daquele tempo, a igreja romana, quando eles disseram no seu documento, abro aspas, se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação, e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento da sua própria vontade, seja anátema. Ou seja, eles declaram aqui que é maldito todo aquele que afirma que a justificação é somente pela fé. A Igreja Católica Romana declarou abertamente e condenou abertamente o sola fide da Reforma Protestante. Na teologia católica romana, não existe a possibilidade de que pecadores sejam justificados somente pela fé. E mais uma vez, irmãos, ambos não podem estar certos. Uma verdade exclui a outra. É uma contradição se nós dissermos, não, mas ambos os caminhos levam à salvação. Ambas as igrejas apresentam um caminho até Deus, porque aquilo que ambas defendem são excludentes. Ou somos salvos somente pela fé, ou não somos. Agora a questão para nós é descobrirmos quem está com a verdade. Em quem nós podemos confiar. E aí só há um meio de descobrir. E aqui eu digo, irmãos, nós não podemos confiar cegamente naquilo que os reformadores falaram. Muitas vezes o evangélico ele é condenado porque vocês falam que não tem santos, mas vocês adoram os reformadores.
Não. Nós não cremos que tudo o que eles disseram é verdade absoluta. Pelo contrário, nós nos consideramos uma igreja que crê na doutrina calvinista, mas nós não concordamos com tudo aquilo que Calvino defendeu na sua teologia. Nós discordamos acerca do batismo, acerca da ceia, acerca da escatologia de João Calvino. Nós não cremos em tudo de maneira cega, como se ele tivesse toda a verdade, da mesma forma como Lutero, da mesma forma como qualquer outro dos reformadores. Da mesma forma que nós não podemos confiar naquilo que o pastor está dizendo, naquilo que o padre está dizendo, seja quem quer que seja, de uma maneira cega, sem ter um espírito questionador e que confere com aquela que é a única verdade que nós podemos confiar de maneira plena. Nós, pastores, líderes, nós passaremos. A Bíblia ficará. A Bíblia permanece o tempo todo. E é aqui que nós temos a fonte segura de instrução, de regra de fé e de prática. Então nós temos que olhar para ela e buscar naquela que é a verdade segura o nosso próprio entendimento acerca desse assunto. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia ela afirma que a justificação ocorre somente pela fé? Ou ela diz que a justificação ela é uma obra conjunta de fé e de obras? O texto, irmãos, que nós veremos hoje, para tentar encontrar aqui essa resposta, é o texto de Gálatas 2, de 11 a 16. Os irmãos podem ir procurando aí o texto da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, de 11 a 16. Então nós vamos buscar nas Escrituras, nós usaremos esse texto como base, e veremos outros textos também para nos ajudar, para que a partir do texto sejamos convencidos. Não sejamos convencidos pelos reformadores ou pelos teólogos católicos romanos, mas por aquilo que a Bíblia claramente defende ou não. Então, antes de nós fazermos a leitura do texto, irmãos, eu quero dar apenas um contexto aqui do que está acontecendo neste momento em que Paulo escreve. Paulo ele escreve essa carta para as igrejas da Galácia, tendo como objetivo refutar falsos mestres que tentavam convencer os membros dessas igrejas de que o evangelho, as boas notícias de salvação em Cristo, exigia a circuncisão, ou aquele rito judaico. Eles tentavam convencer os gentios, aqueles que não eram do povo de Israel, da nação judaica, que eles deveriam se converter a Cristo e se tornar judeus. Eles deveriam passar a observar a lei mosaica como um judeu legítimo. Eles tentavam impor isso a eles. Olha, se você é um gentio, se converteu a Cristo, você tem que se tornar um judeu, você tem que obedecer à lei, tem que fazer a circuncisão, tem que fazer tudo aquilo que nós judeus fazemos. E de acordo com o que nós encontramos aqui no texto do livro, parece que até mesmo o apóstolo Pedro estava permitindo este tipo de ensino, ou estava ali presente neste momento e não estava fazendo nada para censurar esses falsos mestres. Então o texto que nós vamos analisar aqui está dentro deste contexto. Paulo está repreendendo os Gálatas, até mesmo repreendendo o próprio apóstolo Pedro sobre este assunto. Então acompanhe comigo a partir do verso 11 até o verso 16 de Gálatas 2. Diz ali o texto: Quando, porém, Cefas, aqui é Pedro, o apóstolo, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão, temendo os judeus. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos. Olha só, Paulo repreendendo o apóstolo Pedro, o líder dos apóstolos. E Paulo diz: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza,
e não pecadores dentre os gentios? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Então, irmãos, o meu objetivo aqui nessa manhã é buscarmos saber quem está do lado da verdade bíblica. Quem está interpretando corretamente as Escrituras? Quem está interpretando corretamente o ensino da justificação? Os reformadores, que defendiam somente pela fé, ou o ensino católico romano, que diz que não é somente pela fé, é pela fé junto com obras. E para chegarmos aqui na conclusão que nós precisamos, nós temos que ter bem claro algumas respostas acerca deste assunto. Coisas que são bem básicas dentro do cristianismo, mas que todo cristão tem que saber de maneira muito clara. Precisa entender e saber responder essas coisas. Para que não sejamos enganados, para que não estejamos andando em um caminho que não é bíblico, nós precisamos buscar no texto, buscar na Bíblia e entender o que é e como ocorre a justificação. Você precisa entender isso. O que significa? Eu falei bastante aqui até agora sobre justificação. Mas você sabe o que é isso? Você sabe responder se alguém lhe perguntar o que significa ser justo diante de Deus? Nós temos que entender o que é. E nós temos que entender como isso ocorre. Como nos tornamos justos diante de Deus? Nós temos também que entender o que é fé. É incrível, irmãos, mas é uma das palavras mais comuns no cristianismo, mas nós sabemos o que é fé. E por fim, nós temos que entender qual é a origem da fé. Porque isso tem um papel determinante também em toda a teologia cristã. Então, tendo essas respostas, obtendo a resposta a essas perguntas, eu creio que nós chegaremos a um veredito seguro diante daquilo que a Bíblia ensina sobre este quarto sola da reforma. Nós vamos poder chegar aqui ao final e dizer, será que os reformadores estavam certos ou equivocados ao dizer sola fide? Ao dizer a justificação ocorre somente pela fé. Então, em primeiro lugar, nós vamos buscar aqui a resposta a essa primeira pergunta, que é, na verdade, duas em um. O que é e como ocorre a justificação? Nós vamos nos ater mais aos versos 15 e 16 aqui do texto, tá, irmãos? Então, mantenham as suas Bíblias abertas nele, que nós vamos analisar mais profundamente esses dois versículos. Sobre esse tema, tem uma abundância de versículos. Eu vou citar outros em alguns momentos. Talvez os textos mais claros estejam na epístola de Paulo aos Romanos, mas são textos que o próprio pastor Adriano já expôs aqui na congregação, e eu creio que para acrescentar algo mais aos irmãos, eu preferi um texto diferente destes. Então diz ali o verso 15 e 16. Nós, judeus por natureza, não se esqueça que aqui Paulo está falando como se fosse ele e Pedro, né? Na repreensão que ele dá a Pedro. Então ele está dizendo, nós, eu e você, Pedro, nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então esses dois versículos fazem parte da repreensão inicial do apóstolo Paulo a Pedro, desde lá começa no verso 11 ali, dessa controvérsia que existia neste momento sobre se o gentio, aquele que não é judeu, deveria passar a viver como um judeu. Será que aquele que se converte sem lei precisa abraçar a lei mosaica, todas aquelas regras do Antigo Testamento depois da sua conversão? Então o que Paulo diz aqui é que se um judeu se converte a Cristo, é isso que ele está dizendo ali, sabendo contudo que o homem não é justificado. Ele diz, olha, se nós, judeus, nos convertemos a Cristo, nós fazemos isso porque entendemos que a lei não é capaz de nos salvar. É por isso que nós passamos a confiar em Cristo. E se nós, judeus, passamos a confiar em Cristo, porque entendemos que não há mais
como ser salvo pela lei, como nós vamos impor isso àqueles que nem têm a lei? E aqui eu vou tentar facilitar esse entendimento com uma tradução livre aqui do texto. Tá? O texto ele é um pouco complexo, ele se repete alguns termos, então para tentar facilitar, é como se Paulo estivesse dizendo aqui, olha, Pedro, apesar de nós sermos judeus de nascença, ele diz ali por natureza, né, nascemos judeus, povo privilegiado, o povo da aliança, o povo que Deus escolheu para entregar a sua lei. Ele diz, nós somos separados por Deus. Nós somos privilegiados nesse sentido. Nós não somos os pecadores comuns de descendência gentílica. E o que ele quer dizer com isso? Olha, nós não somos um povo que vive sem lei e que vive sem Deus, que não tem a revelação especial de Deus. Mas, contudo, ele diz, contudo, quando nós aprendemos que as obras da lei, quando nós aprendemos que a nossa obediência à lei jamais seria capaz de nos salvar, nós abraçamos a Cristo. Nós abraçamos por fé a obra do Senhor Jesus. E mesmo nós, judeus, que olhávamos para este povo gentil com desprezo, nós começamos a perceber que diante de Deus nós não somos melhores do que eles. Nós somos iguais a eles, pecadores como eles, estamos condenados como eles. E aí, desta forma, cientes disso, nós abraçamos a Cristo pela fé. Porque foi pela fé em Cristo e nos méritos de Cristo, e não nas obras da lei, que nós recebemos salvação. Por quê? Porque por obras nenhum ser humano, frágil, terreno, pecador, jamais poderia alcançar favor diante de Deus. Então ele iguala aqui as pessoas, todos pecadores. A lei não salva a ninguém. É isso que ele está dizendo. Então como, se nós sabemos que a lei não é capaz de salvar, vamos obrigar pessoas que viveram a vida inteira sem a lei a agora passar a observar a ela? Nós estaríamos apenas trazendo todo o legalismo judaico que nós condenamos para eles. Porque pela lei ninguém será salvo. E se você observar o verso 16 atentamente, você verá que existe uma palavra que se repete 3 vezes no mesmo versículo. 3 vezes. Em 3 momentos nós lemos aqui a palavra justificado. A palavra justificação. Ele diz ali, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quando você tem essa repetição de palavras no mesmo versículo, isso aqui só aponta para algo. Este assunto é importante aqui. Paulo quer enfatizar isso aqui. E aí, com base nessa ênfase, nós temos que saber exatamente o que significa justificação. O que isso significa? Como isso ocorre? Não sei se os irmãos já tiveram acesso a algum catecismo. Sabe o que é um catecismo? Catecismo é um documento que era utilizado no período pós-reforma ali para ensinar os crentes de uma maneira simples e didática, usando perguntas e respostas. Perguntas simples, respostas rápidas para serem memorizados. E foi produzidos vários catecismos nesse período ali no século XVI e XVII. E neles você sempre encontra essa pergunta, o que é justificação? Por quê? Porque isso é algo importante. É um tema muito presente no Novo Testamento. E lá no Catecismo Maior de Westminster, você vai encontrar essa pergunta como número 70. É a 70ª pergunta do Catecismo. O que é justificação? E a resposta lá está assim. A justificação é um ato da graça gratuita de Deus aos pecadores, na qual ele perdoa todos os seus pecados. Ele aceita e considera essa pessoa justa aos seus olhos, não por qualquer coisa realizada neles ou por eles, mas apenas
pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, por Deus imputada a eles e recebida pela fé somente. Simplificando, a justificação é como um ato judicial de Deus, um ato legal. É por isso que, se você olhar aqui na nossa imagem, você tem ali na quarta, no sola fide, o malhete, o símbolo da justiça, o martelinho da justiça. Porque é sobre isso que se trata, esta sola, o sola fide. É o símbolo de um juiz do tribunal. Então nós estamos aqui falando do ato legal de Deus declarar o homem como justo, ou como inocente, como sem culpa, como livre da condenação, como perdoado dos seus pecados. Isso significa justificação, irmãos. É Deus no tribunal divino declarando o homem pecador como justo. É Ele olhando para mim, para você, e dizendo inocente. Não há mais nenhuma culpa nele. Ele está justificado. É isso que significa a justificação. E aí, entendido isso, vem a segunda parte da pergunta. Como nós somos justificados? De que forma Deus declara homens pecadores justos? Como que Deus declara inocente alguém que é comprovadamente culpado? Esse é o grande dilema da salvação dos homens. Como que um justo juiz pode declarar alguém culpado como inocente? Como isso ocorre? Como que Deus, sendo santo e justo, pode declarar um pecador como sem pecado? Então, o que Paulo está dizendo aqui no livro de Gálatas é que essa declaração de justiça não ocorre por meio dos nossos esforços. Não ocorre porque nós somos obedientes. Deus não vai chegar no tribunal dele e dizer, olha, estou declarando aqui o pastor Adriano inocente porque ele serviu muito tempo à igreja do Senhor lá em Passo Fundo. Pelos méritos dele. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é por obediência, não é por bondade, não é por nada deste tipo. A declaração de justiça, o veredito do juiz, de Deus declarando o homem inocente, ocorre segundo o que o texto diz, irmãos. Não é o que eu estou dizendo, é o que diz o texto. É apenas pela fé em Cristo. E ele diz, por quê? Por que tem que ser somente pela fé em Cristo? Porque se dependermos da obediência à lei, estaríamos perdidos para sempre. Porque por obras da lei, ninguém será justificado. Ninguém. Ninguém será declarado inocente por coisas boas que fez. Porque foi obediente à palavra de Deus nesse tempo. O texto diz que ninguém será justificado por obras. E grave isso, irmãos. Jamais se esqueça disso. A justificação como um ato de Deus declarando o homem inocente, declarando pecadores como inocentes, não depende de obras humanas. E eu não quero que você creia em mim. Eu quero que você creia no que diz o texto. E aqui eu quero ler mais um outro texto apenas para complementar isso. Se você puder voltar aí na sua Bíblia, algumas cartas antes, a primeira carta de Paulo aos Romanos, você volta aí na Bíblia, você está em Gálatas, vai para 2 Coríntios, 1 Coríntios, e aí você encontra Romanos. Quero que você olhe o texto. E você veja o que Deus diz sobre isso. Romanos 3, versos... ali a partir do verso, 18. A partir do verso 19. 19 até o 28. Ele diz ali, ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus.
Ou seja, a lei nos torna culpados. Isso que a lei faz. A lei de Deus mostra a nossa incapacidade. Mostra que todos somos pecadores, que nenhum de nós é capaz de guardar a lei. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Você viu o que está dizendo o texto? Ninguém. Ninguém será justificado por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando nós comparamos a lei de Deus com a nossa vida, o que nós chegamos à conclusão? Que somos bons? Não, somos maus. Quando se diz lá, não minta, não mate, todas as leis contidas lá, você vai ver, não, eu já menti. Eu nunca matei ninguém, mas eu desejei pegar alguém pelo pescoço. Eu desejei o mal de alguém. Então eu olho para a lei e eu vejo a minha podridão. Eu vejo que eu sou mau. Que eu não tenho como ser aceito diante de Deus por causa da minha obediência. E ele continua, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há distinção entre nós, irmãos. Todo ser humano faz parte do mesmo grupo, pecadores. Todos nós. Todo mundo está junto nisso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Deus não é injusto. Em Cristo, na morte dele na cruz, ele demonstrou a sua justiça. Alguém foi condenado. Alguém pagou o preço da nossa condenação. Na cruz, nós temos o maior exemplo de amor e de justiça deste mundo. Não é só o amor, né? A gente valoriza demais o amor, mas está ali a justiça. Porque Deus condenou, mas ele condenou o seu filho, e não a nós. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Eu fui salvo porque eu sou bom. Fui salvo porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de mal, eu ajudo os pobres, eu faço caridade. Ele está dizendo, quando você sabe que não é por obras, onde fica o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário. Por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas o Deus dos judeus? Será que não é também o Deus dos gentios? É ele igual a todo mundo novamente. Ficou claro, irmãos, no texto? Que é mais claro do que isso? Eu, quando me deparo com esses textos, eu fico pensando como é que alguém pode defender outra coisa, que não uma justificação somente pela fé. Com base nesses textos, como é que eu posso ter outra interpretação que se não essa? Como é possível? Então, quando nós afirmamos que a justificação não ocorre por obras, nós estamos falando aquilo que a Bíblia está falando. Aquilo que a Bíblia está ensinando. E quando a gente diz que não há nenhuma obra nossa meritória, que a justificação, essa declaração de inocência, não ocorre por nada do que nós fazemos, nós estamos incluindo nisso a própria fé. Até mesmo a fé não pode ser considerada uma obra humana. Não pode ser vista como algo que vem de nós. E aí nós vimos na semana passada. Na exposição do pastor Adriano, Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Portanto, irmãos, a justificação, de acordo com o que a Bíblia ensina, de acordo com os textos que nós lemos aqui, estamos vendo, ocorre como uma ação da graça soberana de Deus em Cristo. É somente pela obra que Cristo fez por nós na cruz
que nós temos a base legal para a nossa justificação. É somente por aquilo que Cristo fez na cruz que torna possível nós sermos declarados inocentes. Porque só Cristo satisfez plenamente as exigências da lei. Ele pagou a nossa dívida. Ele assumiu para si a nossa condenação. É por isso que a justificação não pode ser conquistada. Ela só pode ser recebida por graça. Favor imerecido. A fé, irmãos, ela é um instrumento. A fé é como se fosse a mão que recebe o favor. Por isso que a gente constantemente faz a ilustração daquele mendigo recebendo um prato de comida. Quando o mendigo recebe o prato de alimento com as suas mãos, ele não se gloria nas suas mãos, que conseguiu pegar o alimento e começar a comer. Ele apenas usa as suas mãos como um instrumento para receber a graça, para receber a dádiva, para receber o presente. Não há nenhum mérito nele naquele ato. Assim é a fé. E isso introduz aqui a segunda pergunta. Se a fé é a maneira como nós recebemos a justificação, se a fé ela é um instrumento para sermos declarados inocentes, nós precisamos ter com clareza o que é isso. O que é fé? Reparem também, irmãos, que no mesmo verso 16 de Gálatas 2, você tem a repetição da palavra fé aqui presente. Ele diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido, e aqui crer é um sinônimo para fé. Temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Não por obras da lei, porque obras da lei ninguém será justificado. Você tem de novo aqui a mesma ênfase da justificação na fé. É mediante a fé em Jesus que nós cremos e somos justificados. Pela fé em Cristo e não por obras. Porque, mais uma vez, irmão, por obras ninguém será justificado. O texto é muito claro. Não há dúvidas aqui. Ao menos não deveria haver dúvidas sobre a maneira pela qual nós somos declarados inocentes diante de Deus. Então, estando claro o que a Bíblia diz sobre a maneira como Deus nos declara inocentes, a maneira como Deus absolve o nosso pecado, a maneira como Deus nos torna justos diante dele, tendo claro que é somente pela fé em Jesus, resta nós entendermos o que significa fé. Por que isso é importante, irmãos? Porque no cristianismo, nós temos algumas palavras que elas são repetidas quase que exaustivamente. Mas de tanto repetirmos essas palavras, muitas vezes nós até deixamos de explicar o que de fato elas significam. E as palavras elas vão perdendo o seu sentido original com o passar do tempo. Nós falamos constantemente a palavra amém ao final de uma oração. Você sabe o que ela significa? Você saberia explicar o que significa o termo amém ao final da oração? Nós falamos constantemente sobre glória. A glória de Deus. Você saberia qual é o significado de glória? Se você não sabe, semana que vem é uma boa oportunidade. Falaremos bastante sobre a glória, especialmente a glória de Deus. Da mesma forma, a fé. Se fosse necessário para explicar a alguém o que é fé, você saberia definir, saber explicar exatamente o que é? Talvez nenhum outro componente da fé cristã seja mais importante do que essa palavra. Fé. Em que lugar devemos procurar a definição de fé? No dicionário? No Google? O que significa fé? Na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Somente a Escritura. E na Bíblia existe um texto, lá em Hebreus 11:1, onde é dito: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De acordo com Hebreus, fé
é uma firme confiança de que algo no futuro, algo que ainda não foi visto, mas que foi prometido por Deus, vai realmente acontecer. É uma confiança inabalável nas promessas de Deus, naquilo que Deus diz que vai acontecer e de fato vai acontecer. A própria palavra esperança na Bíblia ela é muito diferente dos nossos dias. Nós dizemos, nós temos esperança de um mundo melhor. Nós não sabemos se o mundo vai melhorar. Nós temos esperança que o próximo presidente dê a nós um país melhor, mas nós não temos certeza se isso vai acontecer. Na Bíblia, esperança é algo certo. É uma certeza plena. Não há dúvidas. Nós só não sabemos quando vai acontecer, mas nós temos a certeza de que vai acontecer. Então, de acordo com Hebreus, fé é isso, é uma confiança inabalável naquilo do futuro. No Antigo Testamento, a palavra fé, ela indica fidelidade, confiança total, lealdade. Você tem fé usada como entrega, como esperança em Deus. No Novo Testamento, fé aparece por volta de 250 vezes. E aqui no Novo Testamento, a ideia central de fé é de uma crença, de uma convicção mais diretamente relacionado a Jesus Cristo, a confiança naquilo que Cristo fez por nós, relacionada à salvação. Então, o que a Bíblia ensina é que toda a eficácia da salvação reside em Cristo e nessa esperança que nós temos nele. Nós cremos, no sentido de uma confiança inabalável, de que somente Cristo pode providenciar aquilo que nós precisamos. Somente em Cristo nós temos a justiça necessária. Nós cremos que é somente nele que nós podemos ser salvos. Essa é a forma pela qual nós somos justificados. Essa é a forma pela qual a justiça de Cristo é imputada em nós. É por meio desta confiança, deste crer inabalável. Quando nós depositamos em Cristo a nossa esperança. E é algo sem duvidar. É crendo que realmente Cristo pagou a condenação que estava sobre mim. É olhando para a cruz e crendo sem duvidar de que Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu a minha morte. Na cruz, Jesus fez aquilo que eu precisava fazer. Na cruz, Jesus pagou o preço. E aqui, mais uma vez, irmãos, eu peço para voltar lá em Romanos. Agora eu vou passar um texto adiante aí que não foi exposto ainda. Romanos 10, verso 9 e 10. E tem um texto bastante usado para falar sobre salvação, sobre fé. E é um texto comumente usado de maneira errada, de maneira distorcida, de maneira equivocada. Romanos 10, 9 e 10, ele diz ali: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Que é a fórmula da salvação. Você precisa confessar Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se você fizer isso, o que diz o texto? Você será salvo. O que significa ter fé? O que significa crer aqui no texto de Romanos? De acordo com o texto, significa que nós devemos saber e afirmar certas verdades. Você precisa saber, conhecer, ter o entendimento de algumas verdades fundamentais. Quais são elas? Saber que Jesus é Senhor. Confessar Jesus como Senhor. E você precisa saber também que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Em outras palavras, você precisa ter um conteúdo básico para poder ser salvo. Para ter fé, você tem que compreender aquilo que você acredita. O Evangelho é uma mensagem inteligível.
Ou seja, você tem que compreender. O evangelho ele tem que ser entendido, para que aí você possa crer. Porque sem compreensão, sem entendimento, não há fé verdadeira. Existe uma aceitação cega que não tem utilidade para nada. É isso que nós chamamos de fanatismo religioso. Quando você acredita em algo que você não sabe explicar. Você crê que é salvo? Sim. Por quê? Porque eu creio em Jesus. Mas o que Jesus fez para providenciar a salvação? Eu não sei explicar. Será que essa fé salva? Por mais que ela esteja falando de Jesus? Por mais que ela esteja usando o nome de Jesus? Se você não compreende, irmãos, isso é fanatismo, é uma fé cega. É uma confiança colocada em algo que você nem sabe o que é. É por isso que Paulo diz na sequência de Romano 10, lá no verso 17. Olha o que diz o verso 17 desse capítulo. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, quanto mais você é exposto à palavra de Cristo, quanto mais você ouve a mensagem da cruz, ouve o evangelho, mais condições e mais informações você tem que lhe capacita a crer, que lhe capacita a entender e aí então depositar a sua confiança. É dessa forma. Irmãos, quanta gente usa esse texto e dá falsa esperança para as pessoas, trazem à frente, fazem fazer uma oração repetida, que a pessoa nem entende o que está orando, e diz, olha, você está salvo porque você confessou com a sua boca. Salvo. A pessoa nem entendeu. Ela nem sabe o que é pecado, não sabe as consequências, não sabe por que Jesus veio, por que ele morreu, não sabe nada. Mas ela sai dali com uma falsa segurança de salvação. Eu fiz o que precisava ser feito, estou salvo, estou garantido. Fé cega não salva. Não salva e nunca vai salvar. Mas não para por aí, irmãos. Para Paulo, crer é mais do que apenas reconhecer intelectualmente. Para Paulo, ser salvo é mais do que você apenas saber com a sua mente sobre o Evangelho. Qualquer pessoa pode compreender a boa obra de Jesus. Crer não envolve apenas a mente, envolve também o coração. Tiago diz na sua epístola, no capítulo 2, 19, que até os demônios creem. Até os demônios acreditam em Deus, em Cristo, no Evangelho. Mas eles odeiam a Deus. Eles odeiam o Evangelho. Eles odeiam a palavra. Eles não creem com o seu coração. Eles apenas creem com a mente. Paulo diz que a fé, ela crê tanto com a mente quanto com o coração. A pessoa que crê no Evangelho, ela coloca a sua esperança naquilo que ela conhece de Deus. E ela crê e coloca a sua esperança no próprio Deus. E ela é transformada por completo. Mente, coração, sentimentos. É por isso que ele diz ali que é preciso confessar com a boca. Isso aqui não é para fazer uma oração repetida. Aqui é a parte da evidência. É a parte da demonstração que a vida inteira está debaixo dessa mensagem. É crer, confessar como um andar diário diante de Deus, que move o pensamento, as emoções e as atitudes. Porque a fé verdadeira, ela reflete no nosso falar. Nós confessamos com a boca que nós somos crentes. Isso modifica o nosso ser por completo. As nossas ações são moldadas por essa verdade que nós cremos. Mesmo que imperfeitamente.   ,  , mesmo que errando.
Porque se a nossa fé nunca se manifesta no nosso falar, se a fé nunca se manifesta na minha vida prática, então, irmão, sinto muito, mas não é uma fé real, de acordo com o que diz a Bíblia. Significa que você não crê de coração. O que nós precisamos saber, irmãos, é que crer em Jesus, ter uma fé genuína, isso significa se submeter ao senhorio de Cristo, é crer que Jesus é Senhor. E se você crê que Jesus é Senhor, o dono da sua vida, se você confia totalmente nele, isso vai mudar a sua mente e o seu coração. Você por completo será restaurado. Consequentemente, você vai ser levado ao arrependimento. Consequentemente, você não vai resistir e se opor ao senhorio de Cristo. Pelo contrário, você vai submeter a Ele todas as áreas da sua vida. Este é o fruto do amor a Cristo. Esse é o fruto que gera quando o Evangelho nos consome por inteiro. Nós somos salvos somente pela fé. E a fé, irmãos, é uma firme confiança em Cristo, naquilo que Ele fez. Eu sei que muitas vezes a nossa confiança falha. Nós achamos que a nossa fé ela é pequena. E por isso nós devemos orar, Senhor, aumente a nossa fé. Mas além da oração, irmãos, nós precisamos também entender que a nossa fé, ela vai aumentando à medida que nós compreendemos mais. Por isso que a fé vem do ouvir da palavra de Deus. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia, nós entendermos o que Deus fez por nós. E aí então, quanto mais nós nos alimentamos disso, mais nós somos capazes de confiar, de crer de fato nessas verdades. Essa é a caminhada do cristão. Justificados somente pela fé. E de acordo com o que diz a Bíblia, a fé ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Calvino também traz uma definição interessante de fé. Ele diz assim: a fé é uma luz do Espírito Santo pelo qual nossas mentes são esclarecidas e os nossos corações confirmados na persuasão segura de que a verdade de Deus é tão certa que Ele não pode senão cumprir aquilo que pela sua palavra prometeu que fará. Você não tem dúvidas sobre o seu destino eterno. Você não tem dúvida sobre aquilo que acontecerá. Você não tem dúvida sobre a obra que Deus está fazendo em você. Porque você tem fé. Porque você crê, você entendeu e você acredita naquilo que Deus revelou a nós. E isso nos introduz à última pergunta. Qual é a origem da fé? Fé é um crer inabalável. É um confiar na promessa de Deus, naquilo que Ele nos revela. E se você estava aqui na semana passada, você lembra, né? Efésios 2, 8 e 9. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. E eu sei, irmãos, o quanto é difícil para nós compreendermos, assimilarmos ou até aceitarmos que nem mesmo o ato de crer, nem mesmo confiar em Cristo para a salvação parte de nós mesmos. Eu já me debati muito sobre isso na minha caminhada. Já conversei com muitas pessoas que se debateram sobre isso na sua caminhada. É comum, é normal, irmãos. Mas essa é só a conclusão lógica daquilo que a Bíblia ensina acerca do problema do pecado. Lembram lá no início de Efésios 2, o que Paulo enfatiza? A nossa condição, mortos em delitos e pecados. Ele diz, olha, vocês são incapazes de qualquer coisa, vocês estão mortos. E o que um morto faz? Só fede. Ele não é capaz de responder a nada. Ele está morto, inerte. E aí depois, Paulo vai dizer que nós voltamos à vida não por nós mesmos, mas por causa de Cristo. Como um ato gracioso, como um favor que nós não merecíamos.
Mas Jesus vem e nos dá vida. Nos faz levantar da sepultura. E aí ele diz que essa salvação graciosa, ela é aplicada em nós pela fé. E na sequência ele encerra dizendo que essa fé, esse instrumento para imputar em nós a justiça de Cristo, não vem de nós. É um dom de Deus. E aí no verso 9, Paulo explica o porquê não vem de nós. Porque se a fé tivesse origem em nós mesmos, então, irmãos, nós sempre teríamos algum motivo de merecimento. Nós iríamos dizer, pelo menos fui eu que criei. Eu que acreditei. Nós iríamos buscar algum crédito na nossa própria salvação. Por isso que eu não gosto do aceitei Jesus. Porque isso eu entendo e não tem problema. Mas eu acho que transmite uma ideia equivocada. Como se eu tivesse partido até Cristo. Na verdade, Jesus é quem nos aceita. Jesus é quem nos adota a sua família. E não nós a Ele. É esse tipo de pensamento que Paulo aqui quer combater e por isso ele acrescenta: salvos mediante a fé, isso não vem de vocês. É dom de Deus, porque se não fosse por dom de Deus, seria por obras. Se a fé fosse nossa, seria obras. Seria algo que nós fazemos. E se fosse obras, todos nós poderíamos nos orgulhar deste feito. O que a Bíblia ensina é que o homem não é capaz de conquistar a salvação, a justificação. A Bíblia diz que é somente por graça, um favor que nós não merecemos. O homem só recebe a salvação como um presente de Deus. A fé nada mais é do que a mão que recebe esse presente. É o que Paulo acrescenta no texto. A própria fé é também um presente de Deus. A origem da fé é igualmente divina. E quando eu meditava nesse texto, eu me lembrei de um texto de Mateus. A de Mateus 16. Conseguem abrir no texto? Acho que Mateus todo mundo sabe onde está, né? Passamos alguns anos aí em Mateus, né? É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 16. Mateus 16, versos 13 a 17. Esse é um texto em que Jesus pergunta aos discípulos sobre quem ele é. Versos 13 a 17. Mateus 16, versos 13 a 17. Diz ali: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Jesus está perguntando: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles dizem várias das concepções que corriam naquele tempo. Concepções certas? Não, completamente equivocadas. E aí Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. E esta é a diferença fundamental da declaração do povo sobre quem é Jesus, uma declaração equivocada daquela que Pedro entrega. A declaração do apóstolo Pedro não tinha origem em carne e sangue. O que isso significa? Carne e sangue, irmãos, era uma expressão comum no judaísmo para falar do homem mortal, do homem natural. Então, Jesus está dizendo aqui que Pedro, a declaração de Pedro, a afirmação correta de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, isso não vem do Pedro natural, do ser humano Pedro.
A origem dessa declaração não é a capacidade que Pedro tinha de compreender as evidências. Não era a inteligência de Pedro que proporcionou ele dizer aquilo. Não era nada disso. Jesus está dizendo que a declaração de fé de Pedro, a afirmação que ele deu ali, que Jesus é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, não vinha dele mesmo, da sua própria cabeça. Mas ela só foi possível porque o Deus Pai decidiu revelar a ele. A fé que Pedro demonstrou vinha do alto. A origem era divina e não era dele mesmo. Então esse entendimento, irmãos, da fé como um dom de Deus é extremamente importante. Eu diria até que é determinante, especialmente para o último sola que nós viremos aqui. O sol lhe deu glória. Glória somente a Deus. Por que é determinante? Porque se nós tivéssemos participação, por menor que fosse no processo de salvação, se nós tivermos qualquer parte, em algum momento nós pudéssemos dizer, não, mas eu fui salvo porque eu acreditei. Então a glória nunca seria somente a Deus. Nós sempre buscaríamos uma parte neste bolo. Não é 99% Deus e 1% eu. A gente é humilde, né? Eu entendo, Senhor, mas eu sou bonzinho, né, Pai? É uma partezinha, uma vírgulazinha é minha. A gente sempre tem essa tendência, irmãos. Que a Bíblia diz que não é 99%, é 100% Deus. Somente Ele. E unicamente Ele. Este é o ensino bíblico, irmãos. Deus nos salvou do nosso pecado. Ele se revelou. Ele veio a nós. Ele se entregou. Ele nos justificou. Somente Cristo. Somente pela graça. Somente pela fé. E tudo isso vem de Deus. Vem do alto. Não há nenhum mérito em nós mesmos. Toda honra, todo louvor, toda glória é devida àquele que nos amou. Aquele que nos salvou. E não brinquem com isso, irmãos, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Mas é importante equilibrarmos isso. Equilibrarmos esse ensino com outra verdade bíblica. O fato da fé ser um dom de Deus, o fato da fé ter origem em Deus, não nos reduz à passividade. O que eu quero dizer com isso? Então se é tudo de Deus, tudo vem dele, eu não preciso fazer nada. Se a fé é um dom de Deus, se ela realmente, a fé que você tem realmente vem do alto, então ela vai ser suportada com um testemunho condizente. Eu posso pegar o próprio exemplo de Hebreus 11, onde nós pegamos a resposta acerca da fé. Esse capítulo ele é conhecido como o capítulo da fé. E nós encontramos nesse capítulo 11 de Hebreus uma galeria chamada Galeria dos Heróis da Fé. E nessa galeria, você tem lá descrito diversos personagens bíblicos. O texto vai dizer que pela fé, Abel ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor. Que pela fé, Noé construiu uma arca em um momento onde a chuva era desconhecida. Que pela fé, Abraão saiu de casa, foi para uma terra que ele desconhecia para obedecer a Deus e ele ainda ofereceu o seu próprio filho. Pela fé, Moisés guiou o povo de Israel para fora do Egito. Pela fé, Raabe recebeu os espiões de Israel e salvou a vida daquelas pessoas. E aí você tem outros personagens sendo citados. E o que isso significa, então? Que o objetivo do autor de Hebreus é dar glórias a esse personagem? Olha só tudo que eles fizeram. Não, é claro que não. O que o autor quer demonstrar é que a existência da fé verdadeira é comprovada pela ação.
Noé construiu a arca porque ele demonstrou que creu na mensagem que ele recebeu. Abraão saiu da sua casa e foi para uma terra desconhecida porque ele acreditou, a fé dele era verdadeira e levou à ação. O fruto da fé verdadeira, a evidência da sua realidade, é o arrependimento e as boas obras. Uma vida de obediência. Uma vida que busca ser um discípulo cada vez melhor. Agir prova que temos fé. Se a fé vem do alto, ela tem que produzir isso. Se a fé vem de Deus, e Deus coloca em nós o seu Espírito, as boas obras são apenas a consequência, a evidência de que Deus está operando uma obra em nós. Esse é o ponto. As obras, elas nunca são o motivo pelo qual nós somos salvos, mas são apenas a evidência de que Deus operou em nós grande salvação. Como vamos demonstrar que cremos de verdade se não houver evidências disso? Esse é o argumento de Tiago na sua epístola. Então, recapitulando, irmãos, o que é e como ocorre a justificação? A justificação, isso tem que ficar, quero que vocês saibam disso, irmãos, que vocês aprendam disso, que vocês, a partir de agora, saibam as respostas. Justificação é o ato legal de Deus nos declarando inocentes diante do seu tribunal. É o ato legal. Imaginem Deus como um juiz. Um dia a Bíblia diz que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Então imagine Deus como um juiz. E você chega até Ele com todos os seus crimes, com todos os seus atos de desobediência. E Ele declara você como inocente. Isso é justificação. É Deus declarando pecadores justos, inocentes. Agora, como isso ocorre? Já que somos pecadores e já que Deus é justo, isso ocorre pela fé em Cristo. Por crermos naquilo que Jesus fez por nós. Por crermos na sua obra redentora. Devemos crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos salvar. E que Ele ressuscitou como prova de que Deus aceitou o sacrifício. O preço foi pago. É desta forma que você é justificado. Deus não simplesmente deixou de lado os pecados cometidos, mas Ele puniu o Filho. Ele condenou o Filho. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Desta forma você é salvo, justificado. Pela fé no que Cristo fez. E o que é fé? De acordo com as Escrituras, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho certeza do que me espera diante do tribunal de Cristo. Eu serei inocentado. Não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor do que os outros, mas porque eu acredito com todas as minhas forças que Jesus pagou o preço. Que Jesus recebeu a condenação que estava sobre nós. Eu confio nisso. E eu tenho certeza que naquele dia eu serei absolvido. Então fé é confiar, é ter plena certeza de que Jesus é o Salvador e que todas as promessas de Deus vão se concretizar em nossa vida. Qual a origem dessa fé? É um dom de Deus. Vem do alto. Até mesmo isso eu não posso me gloriar. Porque se fosse assim, eu teria que dividir a glória de Deus. Como diz Tiago 1, 17 e 18, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Todo dom perfeito vem do alto. Até mesmo a fé é um presente que Deus nos dá. Para encerrar então, irmãos, contar um pouquinho da história de Lutero acerca disso.
Porque esse sola é talvez o bastião de toda a reforma, é o ponto central da reforma. Era algo aquilo que eles mais batalharam. E Lutero, irmãos, no começo da sua carreira como monge, ele tentou agradar a Deus de diversas formas. Ele tentava, com seus esforços, se sentir merecedor da graça de Deus. Ele tentou de tudo. Ele se confessava todos os dias, confessava os seus pecados ao sacerdote todo santo dia. Ele se flagelava. E ele começou com isso a adquirir um certo ódio de Deus. Porque ele mantinha um sentimento de como um Deus justo e perfeito pode exigir de mim, pecador, ser como Ele. Ser perfeito como Ele. E ele não se via nunca na condição de alguém merecedor. Mas aí ele um dia encontrou o texto de Romanos 1,17. E ele diz que nesse dia tudo mudou para ele. O Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Lutero escreveu que quando ele compreendeu a justiça através do qual Deus nos justifica pela fé, ele descreve que era para ele como se ele tivesse entrado pelos portões do próprio paraíso. Naquele momento, foi a primeira vez que ele se sentiu salvo. Que ele percebeu que realmente não dependia dele. Que jamais dependeria dele. E toda a Escritura havia se demonstrado para ele completamente diferente depois desse dia. Ele havia compreendido que aquele que crê somente era justificado. Que não era pelos seus méritos, mas por aquilo que Jesus fez na cruz. E esse foi o ensino central da reforma protestante do século XVI. Então, irmãos, nós temos que resgatar isso. O que a gente aqui fala, em relação ao contexto de um grande embate de reformadores e a Igreja Católica Romana do seu tempo. Mas, irmãos, a fé evangélica não está muito longe disso, irmãos. Muita igreja evangélica impondo o peso da lei sobre as pessoas. Pregando que a salvação vem pela fé, mas que você tem que fazer um monte de coisas. E aí a pessoa nunca se sente salva. Ela sempre está lá, dia a dia, pensando, eu perdi a salvação, porque olha só o que eu fiz hoje. Amanhã, não sei, nunca vai ter certeza de que é salvo de fato. Então, mais do que nunca, irmãos, nós temos que, como igreja evangélica, afirmar a justificação é somente pela graça. Somente por intermédio da fé. Somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo é imputada a nós. Como o único meio possível de satisfazer as exigências de Deus. Nós precisamos negar, irmãos, que a justificação se baseia em méritos. Que nós podemos nos fazer justificados diante de Deus. Que a justificação é uma infusão da justiça de Jesus e das nossas boas obras. Não. E nós temos que combater qualquer instituição que se diga igreja, mas que negue ou que condene o sola fide. Nós temos que combater e dizer, isso não é igreja legítima. Isso não é a igreja do Senhor. Porque nós somos salvos somente pela fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Porque se fosse por nós, nós sempre teríamos motivo de glória. Que Deus nos ajude, irmãos. Que a gente possa ser bastiões dessa verdade. Que possamos anunciar neste mundo mau de que a salvação existe, mas ela é somente por Cristo, somente pela graça, somente pela fé. Vamos orar. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Obrigado, Deus, por sabermos de todas essas verdades que muitas vezes são claras nas Escrituras. Mas quanto tempo, Deus, nós deixamos as Escrituras de lado. Mas hoje o Senhor abre os nossos olhos e nos faz olhar o texto bíblico e perceber verdades centrais, fundamentais e extremamente importantes quando falam em relação à nossa salvação. Reconhecemos aqui o nosso pecado.
Reconhecemos, Senhor, a nossa incapacidade completa diante de Ti. Nada daquilo que podemos fazer pode ser apresentado diante do tribunal de Cristo, porque não há nenhum mérito em nós. A palavra é muito clara de que a salvação é um ato gracioso de Deus. E é um ato que ocorre apenas pela fé, pela nossa confiança em Cristo, mas que até mesmo isso é o Senhor que produz em nós. E obrigado, Pai, porque se dependêssemos de nós, estaríamos perdidos para sempre, Pai. Se dependêssemos de nós, estaríamos em rebelião nesse exato momento. Eu peço, Pai, se há alguém aqui ainda em rebelião a Ti, Senhor, que o Senhor opere essa salvação por meio da fé que vem de Ti. Concede o Teu Espírito, Senhor. Abre os olhos para a verdade, porque disso determina o nosso futuro eterno. Nós temos tão poucos anos neste mundo, Pai. E é agora, Pai, que nós precisamos confiar em Ti e descansar em Ti. Descansar nessa obra salvadora e ter plena certeza daquilo que nos espera no futuro. E que possamos, a partir disso, Deus, continuar proclamando o Teu santo nome. Seja por meio de um testemunho condizente, Deus, com essa fé verdadeira. Seja por meio do pregar, do anunciar esta mensagem, que é a única capaz de salvar pecadores como nós. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém.